A esperança é Jesus, segurança de salvação, onde o mundo pode achar solução. A esperança é Jesus. Estamos aqui novamente para este grande momento, o encontro com Deus, com louvor, e entre nós dividirmos essa oportunidade de adorar ao Senhor. Cante conosco e faça parte dessa família que escolheu louvar ao Criador. Vamos cantar. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Prévios hinos nesse mundo ouvirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Louve ao Senhor. Amém. Aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Você? Pequenos os juízes hão de encarar, unidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencido vem Jesus. Venha louvar conosco. Glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido tem Jesus. Amém. Renova-me, Senhor Jesus. Sua entrega. Já quero ser igual. Vocês. Amém. Senhor Jesus. Sua esperança. Teu coração. Cante conosco, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Amém. Necessita mais de ti. Amigas e amigos, os especialistas em vendas, eles falam em percepção mental, a dinâmica da percepção mental. Por outras palavras, há uma maneira de comportar-se da mente das pessoas. Os educadores sabem isso também. Mas os especialistas em vendas nos dizem que para um produto ou um serviço sair da mão do vendedor para o comprador,
O vendedor precisa saber como usar palavras que despertem inicialmente a atenção do cliente, depois o interesse, logo depois o desejo, que o leve à convicção, e finalmente a ação, que é o ato da compra. Nessa ordem: atenção, interesse, desejo, convicção e ação. Nesse caso, dizem os especialistas em venda, nesse caso, a ordem dos fatores altera o produto. É importante que os passos sejam dados nesta ordem. O maior vendedor de todos os tempos conhecia essa dinâmica da percepção mental. O maior vendedor do mundo, ele tinha uma pérola de preço inexcedível e ele vendia sem preço. Ele conhecia como a mente das pessoas funciona. E o maior vendedor de todos os tempos, Jesus Cristo, que tinha uma pérola de valor incalculável, ele abordou um dia uma pessoa à beira de um poço e começou despertando sua atenção e a levou à ação. Ele encontrou à beira do poço uma mulher sem nome, e por razões e motivos étnicos e sociais, aquele encontro não deveria acontecer, porque o maior vendedor de todos os tempos, o nosso Salvador Jesus Cristo, era um homem e homem judeu, e ele se encontrou com uma mulher e mulher samaritana. Mas ele queria despertar a atenção dela, não só para ele, mas para o que ele representava, a salvação dos homens. E ele começou fazendo um pedido: dá-me de beber. Quando você fala com alguém e a pessoa não responde, é indicação de que a pessoa não teve sua atenção levantada. Mas no caso, quando Jesus disse, dá-me de beber, a mulher respondeu, como sendo tu judeu, me pedes de beber que sou mulher samaritana? Pelo menos a atenção dela foi despertada, porque ela respondeu. Mas Jesus queria muito mais do que a atenção da mulher. E ele continuou falando e disse, se conheceras o dom de Deus e soubesses quem está falando contigo, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E a mulher, quando ouviu isso de Jesus Cristo, falou, onde tens esta água? Essa palavra onde, ela nos mostra o interesse. Onde tens esta água? Ninguém pergunta onde está, se não está interessado. Onde tens esta água? Mas Jesus queria muito mais do que o interesse da mulher. E ele continuou conversando com ela e disse, aquele que beber da água desse poço, volta a ter sede. Mas o que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Ao contrário, dentro dele se criará uma fonte que jorre para a eternidade. E quando a mulher escutou isso, disse, Senhor, dá-me desta água. Já não era mais só a atenção dela que estava despertada. Não era só o interesse, mas era o desejo, dá-me dessa água. Mas Jesus queria muito mais do que a atenção. Jesus queria muito mais do que o interesse. Jesus queria muito mais do que a convicção da mulher. Ele conversou com ela, disse coisas que somente ela e Deus sabiam. E depois de uma conversa de Jesus com ela, ela sai com estas palavras, Senhor, creio que tu és um profeta. Jesus despertou a atenção, o interesse, o desejo e levou a mulher à convicção. Mas Jesus queria muito mais do que a atenção, o interesse, o desejo e a convicção da mulher. E o relato bíblico diz que a mulher deixou o seu cântaro, razão da sua ida ao poço, deixou o cântaro à beira do poço, foi para a cidade, voltou para aquelas pessoas que a ajudavam a pecar, mas ela voltou diferente. Havia limpidez nos seus olhos, havia graça nos seus gestos, havia bondade na sua voz. E a Bíblia diz que as pessoas, quando a ouviram, vieram para escutar Jesus Cristo. Jesus a levou à ação, que era o que Jesus Cristo realmente queria. Abandonou seu cântaro e foi para a cidade.
e disse às pessoas quem era Jesus. Jesus progressivamente despertou a atenção, o interesse, o desejo, levou a mulher à convicção e à ação. Amigas e amigos, Jesus Cristo, Ele quer muito mais do que sua atenção para a sua palavra. Ele quer despertar em você muito mais do que interesse e desejo. Ele quer muito mais do que levá-la simplesmente à convicção da verdade. O que Jesus Cristo quer é levar você à ação concreta ao seu lado. E nossa presença aqui, ao longo destes dias, é uma indicação de que estamos nos colocando disponíveis para que Jesus não somente nos desperte atenção, interesse, desejo, nos leve à convicção, mas que Ele nos leve a uma ação, a uma vida ao seu lado, seguindo os seus passos. E quero lhes dizer que Jesus Cristo não perdeu essa capacidade, não perdeu. Existe em sua palavra escrita todo o poder, todo o fascínio, toda a beleza, todo o encanto que havia em sua palavra falada. Quem parar na frente deste livro, verificará que Jesus não perdeu o poder de nos levar a uma ação ao seu lado, cumprindo a missão que Ele quer para cada um de nós. E é por isso que estamos aqui, na frente de Jesus. Quem para diante da palavra, para diante de Jesus Cristo. Quando Ele disse, vinde a mim, Ele estava dizendo, vinde a minha palavra. O local do encontro que Ele marcou conosco é no interior da palavra. Ao lermos este livro, meditando, orando, de dentro dele salta um Cristo vivo, que nos abraça, que nos perdoa, que nos absolve e que garante que com Ele nós iremos para a eternidade. Este é o poder da palavra escrita. Parando na frente dela, estamos parando diante da palavra, do Verbo, Jesus Cristo. E o seu poder continua da mesma maneira. Sócio confiável. Este sócio confiável é Deus. Qual é o seu empreendimento? Vamos ver qual é o empreendimento dele em Mateus 24:14. O empreendimento desse sócio confiável é este aqui: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Mas o empreendimento desse sócio confiável, ele se desdobra em Apocalipse 14, o último livro da Bíblia. Apocalipse 14, versos 6 e 7, nós encontramos estas palavras: e este evangelho, vi outro anjo, começando o texto, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo. Vejam, Mateus diz que este evangelho deve ser pregado em todo o mundo. E João complementa dizendo que este evangelho, que deve ser pregado em todo o mundo, é o evangelho eterno. O que é este evangelho eterno? Este evangelho eterno é o evangelho que Jesus Cristo pregou, que os discípulos pregaram, sem os acréscimos que a tradição e as filosofias humanas colocaram dentro da igreja. Então o evangelho eterno, com a sua pureza original, o evangelho eterno, este deve ser pregado em todo o mundo. Então este é o empreendimento de Deus, o nosso sócio confiável, que está tentando chamar para si, chamar para o seu lado, parceiros e sócios. Não conte seus dias pelas horas ou pelos anos vividos. Essa contagem apenas quantifica a nossa curta vida neste planeta. Aprenda a contar seus dias pela atitude de graça que teve com as pessoas, pela leveza de cada pôr do sol visto, pelo calor de cada reencontro. Conte seus dias pelas lágrimas do amadurecimento e pelos sorrisos do perdão. A vida é muito mais intensa do que comprida. Então, não conte seus dias pelas velas apagadas, mas conte
pelas luzes que você acendeu. O que desejamos é que você viva com mais alegria, mais saúde, mais sabedoria. A vida deve ser compartilhada. Anjos da Esperança, juntos por um novo tempo. O empreendimento de Deus assim é a pregação do evangelho eterno. Não um evangelho que represente 90% das verdades, não um evangelho com desconto. Não um evangelho que represente 95% das verdades, mas um evangelho eterno, aquele que ele pregou, que os discípulos pregaram e que a igreja cristã primitiva vivenciou. Este é o empreendimento. E há de se perguntar: como você pode participar deste empreendimento? Deus nos está convidando para uma parceria, para uma sociedade. E qual é a sua participação neste empreendimento? A sua participação, a minha participação nesse empreendimento é anunciar para os outros o que ele fez. E anunciar para os outros o que ele fez é o evangelho eterno, que ele assumiu nossa culpa, que ele viveu entre nós sem pecado. E amigos, amigas, a história de Jesus Cristo não é um jogo de cartas marcadas. A vida de Jesus Cristo foi um projeto sério, muito arriscado, podia ter dado errado, mas ele veio, viveu entre nós sem pecado, pagou o preço do nosso resgate, morreu, ressuscitou, voltou ao céu, retornará de lá e hoje perdoa e salva pecadores que se entreguem a ele. Esse é o empreendimento. E é um vasto empreendimento contar isso para o mundo, que ele vai voltar, mas antes de voltar, as inscrições para a eternidade ainda estão abertas. Esse é o empreendimento. E há de se perguntar outra vez: como pode você anunciar? Como posso eu anunciar? Como podemos nós anunciar esse empreendimento tão majestoso e abrangente? Número 1, falando. O que foi que o pregador disse? Como é que eu posso anunciar? Falando. Mas não se preocupem, vocês não precisarão vir aqui para frente ou para a frente de qualquer auditório. Dos amigos que nos seguem pela TV Adsat, nos acompanham pela rede Novo Tempo de rádio, não é necessário ou não é fundamental que venham à frente, façam um discurso ou façam um sermão falando para uma pessoa, convidando para vir à igreja. É muito difícil, não? Convidando para sintonizar um programa na televisão ou no rádio, entregando uma literatura que fale sobre Jesus Cristo, falando. Nós participamos desse empreendimento, número 1, falando. Quando Jesus Cristo curou aquele homem possesso, Jesus Cristo disse para ele: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia a eles tudo o que o Senhor te fez. E o registro bíblico diz que ele foi, proclamou, e que as pessoas, quando ouviram, se admiraram. E Paulo, em Romanos capítulo 10, verso 9, vejam como é que ele fala sobre a sua e a minha participação no anúncio deste empreendimento. Romanos 10, 9. Paulo diz assim ali: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus, o quê? O ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Por que esse texto está na Bíblia? Por que Paulo colocou isso aí? Inspirado por Deus. Porque quando vocês e eu levamos para os outros esta esperança, esta certeza de que Jesus Cristo salva, de que Ele vai voltar, de que não importa os meus pecados, se confessados, Ele perdoa. Paulo diz que se levarmos
essa esperança para os outros, seremos salvos. Por quê? Salvação, foi mencionado aqui, é vida eterna amanhã quando ele voltar, mas salvação é uma vida plena de esperança, de entusiasmo, de energia espiritual, de força. Isto é salvação. Quando eu levo para os outros este anúncio da salvação em Jesus Cristo, essa esperança, a minha própria esperança cresce, se robustece. Na poupança bancária, para você ter, você precisa guardar. Mas no plano espiritual, para você ter, você precisa gastar. Você precisa dar. E quando você dá para os outros, você recebe mais. Essa é a dinâmica bíblica. Você se guardar, você perde. Se você gastar, você ganha. Quando você comunica para os outros a esperança, a certeza de um Salvador que veio, morreu, ressuscitou, vai retornar e que ainda está aceitando pecadores, quando você fala isso para os outros, você experimenta outra vez. Quando você leva a esperança, você volta mais esperançoso. Quando você leva a alegria, você volta mais entusiasmada, mais entusiasmado. Por que será que as camisas dos times, das equipes que ganham, são usadas e vistas nas ruas no dia seguinte ao da vitória? Por quê? Porque todos querem se identificar com o vencedor. Amigas e amigos, irmãos e irmãs, nós temos um Jesus Cristo que disse: eu venci o mundo. Por que ele venceu o mundo? Veio aqui, viveu sem pecar, morreu, a tumba não conseguiu segurá-lo, ele não tinha pecado, ressuscitou e vai voltar. Eu venci o mundo. Nós estamos do lado de um vencedor. E temos que dizer isso para as pessoas, com palavras simples, ao início dentro de nossa experiência, e depois vamos comunicando. Quando aquele cego de nascença foi curado por Jesus Cristo, os adversários do mestre, gratuitos e apressados, foram para o ex-cego e perguntaram: ele te curou num sábado, nasceste cego, há provas, há testemunhas. E o cego ficou perplexo. Ex-cego ficou perplexo. Tantas perguntas, tantas interrogações, mas o cego parou um pouco, se impertigou, encarou os seus interlocutores e disse: amigos, eu não sei responder as perguntas que vocês estão formulando, eu não tenho respostas para as indagações que vocês levantam, mas eu sei de uma coisa: eu era cego e agora eu vejo. Quando você chega para as pessoas e diz para elas o que é que Jesus Cristo fez em sua vida, em sua família. Uma senhora me disse à porta, não estou cometendo nenhuma indiscrição porque eu não vou dizer quem foi, mas uma senhora chegou e disse: pastor, o meu marido, ele está ficando melhor, até trouxe uma rosa de presente para mim ontem. Jesus Cristo faz coisas na vida, até uma rosa foi comprada. E quando a gente começa a dizer para os outros o que ele fez com a gente, eu era ansioso, desassossegado, não tinha rumo, não sabia de onde vim, nem que sou, nem para onde vou, mas hoje eu tenho certeza, porque a sua palavra me iluminou os pés e me mostrou o caminho e colocou no meu coração a certeza da salvação. Então você participa desse grande empreendimento falando, e você participa, você participa vivendo, demonstrando que Jesus Cristo está devagarinho mudando sua vida. Tomando um táxi aqui, o motorista me disse o seguinte: um colega nosso de ponto agora é evangélico, está estudando a Bíblia, ele deve ser melhor agora, ele agora deve ser melhor, ele deve mudar para melhor. E eu perguntei: por quê? Porque agora ele está com a Bíblia na mão, agora ele vai à igreja. Então existe uma expectativa das pessoas em relação àqueles que estão se aproximando de Jesus Cristo. Mas não se preocupem, porque Paulo disse aquilo que é a sua e a minha experiência, e vai se tornando. Paulo disse: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O bem que eu quero não faço ainda, o mal que eu não quero eu faço, mas para mim o viver é Cristo, e eu posso todas as coisas em quem? Naquele que me fortalece. As expectativas vão ser plenamente satisfeitas, não pelas nossas forças, mas pela transformação que diariamente Ele vai fazendo em nossa vida.
Então você participa desse empreendimento falando, vivendo. E número 3, você participa deste empreendimento, amigas e amigos, acolhendo, ouvindo as orientações sobre a manutenção e o sustento da pregação deste evangelho. Na introdução ao programa, pastor Mota disse que, em realidade, há uma teologia da prosperidade que corre mundo. E essa teologia pretende dizer que quase fazemos uma transação comercial com Deus. A Bíblia, ela é muito simples quando fala sobre a manutenção e o sustento da pregação, da proclamação do evangelho. Ela é muito simples. Nunca se mercadejou tanto religião como agora. Nunca se banalizou, nunca se colocou no ar de maneira bastante mercantilizada. Mas a teologia bíblica, a doutrina bíblica do sustento, da manutenção, da proclamação do evangelho é muito simples, muito singela. E vamos ver o que a Bíblia diz em Malaquias 3:10. Malaquias 3:10, se podem, leiam comigo. Trazei o quê? Todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir o quê? As janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. A Bíblia não faz muitos rodeios, como sempre. Ela é objetiva, simples, singela. Ela diz: trazei os dízimos para a proclamação do evangelho. Trazei os dízimos. E promete uma bênção. E eu creio nesse sócio, porque ele é confiável. Na opinião do povo, a virtude que mais apareceu, vocês recordam, era um sócio honesto. Este aqui é honesto. Ele disse: tragam, falem, vivam, deem sustentação à proclamação e façam prova de mim. A palavra dízimo e seus derivados aparecem 45 vezes na Bíblia. E seu propósito é pagar o custo material de ganhar outras pessoas para Jesus Cristo. Nós estamos aqui alegres e felizes, contentes, porque algumas pessoas creem que esta é a maneira. Algumas pessoas estão dando o seu suporte, dando o seu apoio e a sua confiança no plano de Deus para a pregação do evangelho. Quando você, amiga, quando você, amigo, separa uma 10ª de suas rendas, Deus sabe também que sua mente está voltada para a pregação do evangelho, está voltada para o céu, e seu desejo de ver Cristo voltando aumenta. Seu bem-estar espiritual é fortalecido. Veja o que Cristo disse em Mateus capítulo 6, 19 a 21. Cristo disse: mas ajuntai para vós outros o quê? Tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escapam, nem roubam, porque onde está o seu tesouro, aí está também o quê? O teu coração. Quando você separa a 10ª das suas rendas para a pregação do evangelho, você vai começar a pensar na volta de Cristo. Mas você está dando suporte, sustentação para isso, e a sua mente vai estar voltada para as realidades eternas. Essa é a teologia do dízimo, das ofertas voluntárias, de que a Bíblia fala. Quando eu ponho para a proclamação do evangelho parte do que ele me deu, na realidade eu estou colocando a minha mente, o meu coração, naquela realidade que está por trás. E qual é a realidade? A breve volta de quem? De Jesus Cristo. Ali está o meu coração, e eu começo a viver na terra a atmosfera do céu, porque eu estou falando, eu estou vivendo, e eu estou dando suporte à proclamação e à pregação do evangelho. Amigas e amigos, quando Deus escolheu esta maneira de dar sustentação à proclamação do evangelho, o que é que ele pretendeu com isso? Ele pretendeu que vocês e eu pudéssemos desenvolver uma índole benevolente, abnegada, generosa, sem espaço para egoísmo no coração. Alguém disse o seguinte: 9 partes com Deus é muito mais do que 10 partes sem Deus. 9 partes com Deus é muito, e 10 partes sem Deus quase sempre não é nada.
além de Deus pretender que você e eu demos nosso suporte à pregação, à proclamação do Evangelho, além de Deus pretender que você e eu, ao darmos esse suporte, tenhamos nossa mente voltada para esse ideal, a volta de Cristo, o restabelecimento do seu reino. Além disso, amigos, existe um discernimento, existe uma sabedoria que vem de Deus, que nos levam a fazer melhor uso das 9 partes que nos pertencem. Eu vi isso, eu vejo isso cada dia, em pessoas que confiam naquilo que Deus planejou. Se Deus planejou, é o melhor. E Ele planejou e deixou em sua palavra a sabedoria, o discernimento que nós recebemos de Deus para o uso dos nossos meios, por obedecer a sua ordem, por dar suporte à proclamação do Evangelho. Aquele discernimento nos faz administrar de maneira admirável aquilo que de fato nos pertence. E lhes digo mais, Deus não necessita, em realidade, Deus não precisa materialmente de nossos recursos. Deus não precisa. A Bíblia diz, minha é a prata e meu é o quê? É o ouro. Ele não precisa. Ele dá para você a vida, me dá a vida. Ele me sustenta, o ar que eu respiro, o bater do coração, o funcionamento de todos os órgãos. Ele não somente nos deu a vida, Ele não só criou a terra, mas Ele mantém essas coisas. Ele não precisa materialmente dos nossos recursos, não precisa dos seus, dos meus, dos nossos recursos. Ele não precisa. Quando Ele planejou assim, separarmos uma 10ª parte de nossas rendas, ofertas voluntárias, e Ele disse mais, façam isso com alegria e com amor. Muita gente diz fazer com alegria e com amor. Deixe-me dizer-lhes uma outra coisa. O amor tem a nascente no coração de Deus. E quando você pega este livro como livro da sua mão, o livro do seu coração, este amor de Deus flui para você. E você passa a falar, a testemunhar, a dar o suporte por amor, com alegria. Deus não precisa dos seus nem dos meus recursos, mas quando Ele planejou assim, sabe por que Ele o fez? Porque como sócio, Ele vai ter você mais perto dEle. E Ele faz tudo para que você fique mais perto dEle. E você sendo sócio dEle, na salvação de outras pessoas, você não só fica perto de Deus, mas você experimenta a alegria de ver pessoas que foram alcançadas com a sua ação, entrando para os braços, para a casa de Jesus Cristo. Nós temos hoje 3 pessoas que representam muitas outras. Essas 3 pessoas aceitaram sociedade com Deus, aceitaram falar, viver e aceitaram dar o seu suporte para a proclamação do Evangelho, com seus dízimos, com suas ofertas voluntárias, não porque Deus precisa, mas porque Deus nos quer ter perto dEle. Deus quer que a gente experimente as alegrias de ver uma pessoa se transformando. Não há alegria mais legítima, mais duradoura, de que ver uma pessoa se colocando nos braços de Jesus Cristo. E Deus quer que você tenha essa alegria, que eu tenha esta alegria. Os irmãos Maurício e Otalício vão nesta hora seguir os passos de Jesus em direção às águas do batismo. Os pastores Acílio Alves e Marco Aurélio vão conduzir esta tocante cerimônia. Irmão querido, pela tua fé provada, pela ordem de Cristo, para o perdão dos teus pecados, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
jovens, pela graça de Cristo, vocês se decidiram andar no caminho do Mestre. Para que a ordem dele seja cumprida em favor de vocês, nós os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eis a mão, confia em mim. Palavras de Jesus Cristo. Confia em mim para falar do Evangelho eterno. Confia em mim para viver a experiência de uma nova vida com Jesus Cristo. Confia em mim para dar o suporte, o respaldo, a proclamação do Evangelho eterno. É Deus um sócio confiável? Farei uma segunda pergunta para você, minha amiga, meu amigo. Entraremos nós em parceria, em sociedade com Deus, falando, vivendo e dando suporte para que este Evangelho eterno seja pregado e Cristo logo venha? Quantos queremos entrar nessa parceria com Deus?
Que Deus abençoe a você, minha amiga, a você, meu amigo. Um lugar na eternidade nos está garantido pelo sangue de Jesus Cristo. Um lugar na eternidade nos está garantido por sua graça. E Ele quer que nós estendamos este privilégio para outros. Que cada dia dediquemos tempo para falar, para viver e para apoiar a proclamação do Evangelho. Vamos falar com Deus. Querido Deus e bom Pai, reafirmamos a expressão de nosso agradecimento porque Tu nos salvas, nos absolves, nos acolhes, nos abraças. E também Te agradecemos pelo convite de sermos Teus sócios, Teus parceiros na proclamação do Evangelho eterno. Leva-nos, Senhor, na Tua proteção deste lugar. Fica conosco em nome de Jesus. Amém.